Olá, bem-vindos a mais um podcast. No podcast anterior eu falei sobre os pensamentos que aparecem durante as meditações e convido-te, caso não tenhas ouvido ou se quiseres mesmo relembrar o que falei sobre quando estão a meditar, é quando aparecem imensos pensamentos e depois não se conseguem concentrar e depois às vezes a pessoa acaba por ficar mais frustrada porque depois os pensamentos assombram a mente e não deixam a conexão, não deixam a concentração. Então eu lá nesse podcast anterior eu falo-vos sobre os pensamentos que aparecem durante a meditação e para tomares conhecimento do que é que são e no fundo até vais talvez começar a gostar até de ter os pensamentos ao início, é talvez até mesmo para muitas pessoas importante ouvirem os pensamentos porque vai ajudar imenso a tomar consciência do que há para curar e tomarem consciência de várias situações que estão a acontecer no dia a dia e que aparecem precisamente durante as meditações. Por isso eu convido-te a ir lá veres e ouvires o podcast que tenho, o anterior a este. Hoje vamos falar sobre as emoções e os pensamentos. Há uma forte conexão entre as emoções e os pensamentos. O pensamento, quando surge, é sempre devido a uma vibração, a uma emoção vivida. E depois, essa emoção vivida é que leva a um pensamento. E depois essa vibração, lá está, pode ser positiva ou pode ser negativa, conforme a emoção que foi sentida, essa vibração ao existir gera um pensamento. E muitas vezes depois os pensamentos levam também a gerar outras emoções. Mas a emoção é sempre a primeira. Ou seja, explicando de uma forma mais simples, tens uma emoção e essa emoção faz-te gerar um pensamento. Através desse pensamento, podes ir vibrar outra energia por causa desse pensamento e depois geras outra emoção. E depois vem outro pensamento e entras aqui num ciclo de emoções, pensamentos, pensamentos, emoções e que depois, se eles não estiverem numa vibração positiva, se eles estiverem, por exemplo, numa vibração negativa, depois vai se manifestar, porque nós estamos na matéria, então tudo tem que se materializar. Tu tens um corpo físico e materializas tu no corpo físico, ou seja, nós estamos na matéria e temos um corpo físico que também é matéria, então tudo o que acontece, tudo o que vibramos, tudo o que sentimos, tudo o que experienciamos, emocionalmente, por exemplo, tem que se materializar de alguma forma, porque isto é o local da matéria, então tudo se manifesta. Por isso é tão importante que as emoções, os pensamentos sejam positivos, porque eles vão se materializar. Então, quando tu tens pensamentos que não sejam positivos e que vêm de energias e emoções que também não são positivas, elas vão se materializar, bloqueando a vida, bloqueando os sonhos, trazendo falta de merecimento ou sensação de falta de merecimento, e por isso é que é tão importante tomar consciência. Ok, as minhas emoções materializam-se em pensamentos, os pensamentos vão se materializar em resultados, tanto as emoções e os pensamentos, eles emanam energia e determinam os resultados da tua vida. Aquilo que tu vibras no teu interior é aquilo que depois acontece no teu exterior. As emoções, os sentimentos, os pensamentos, as escolhas e ações determinam os resultados da tua vida. E por isso é tão importante encontrar como é que vão as tuas emoções. A pessoa está muito bem e de repente fica muito mal. E são vibrações, são energias, são algo que aconteceu no teu dia, volta a ter uma emoção e depois vem um pensamento. Muitas vezes até podes pensar, não estava a sentir nada e comecei a pensar naquilo, alguma emoção aconteceu, ou seja, alguma coisa no teu dia, alguma emoção que até pode ter sido inconsciente, porque nós temos também muitos pensamentos inconscientes e muitas emoções inconscientes, ou seja, inconsciente significa que não tens mesmo noção qualquer do que estás a vibrar, do que estás a sentir, isso está lá. E é muito importante que nós termos essa consciência, ok, se eu estou a ter esta emoção, se está a vibrar em mim alguma coisa que não é agradável, que não me está a fazer sentir bem, está-me a levar a certos pensamentos, falta de merecimento, não ser capaz, a vida bloqueada, e isso depois, esses pensamentos levam depois à verbalização. Não consigo, não tenho confiança em mim, a mim nunca me acontece nada de jeito, nada bom, ou seja, porque já está a verbalizar, já se está a colocar mais ou menos na matéria, né? Pelo menos verbalmente já se materializou. Quando há depois muita manifestação de verbalização, das emoções, dos pensamentos, acaba por se manifestar aqui na matéria. E depois muitas das coisas que são verbalizadas, eu não consigo, parece que a mim acontece-me sempre tudo errado, é isso que vai acontecer.
depois não consegues, depois acontece tudo errado, porque estás constantemente a emanar essa vibração. Através das palavras que te levam a emoções, eu não consigo. Então, esta eu não consigo, emana uma vibração, emana uma emoção. Então, essa emoção depois vai a um pensamento, eu não consigo mesmo. Então, se eu não consigo, energia fica mais para baixo. E, ou seja, isto acaba por entrar num ciclo, não é? E vai fazer trazer mais emoções, mais pensamentos, mais verbalização e manifesta-se. Ao manifestar-se, tu apercebes isso e voltas outra vez ao início do ciclo. Isso cria-te uma emoção, porque não estás a manifestar aquilo que realmente queres mesmo. Então, emoções, pensamentos, verbalização materializam-se e é isso que depois muitas vezes bloqueiam. E depois é que muitas vezes podes observar para outras pessoas que têm isto e conseguem aquilo, etc. Porque muitos tiveram que fazer este processo de eu tenho que confiar em mim, tenho que conseguir trocar a emoção, trocar o pensamento, trocar a verbalização, mas há outras pessoas que o fazem de forma inconsciente e nem se apercebem que têm pensamentos positivos, emoções positivas, de forma inconsciente, já o fazem com a mente treinada, ou seja, uma mente treinada consegue depois ir buscar as emoções certas, os pensamentos, verbaliza frases positivas e manifesta a realização depois daquilo que quer. A forma como eu faço, que fiz há muitos anos atrás, quando tomei consciência de que eu tenho mesmo que vibrar emoções positivas para que os meus pensamentos sejam positivos, então comecei a trazer este exercício para a minha vida. Os meus pensamentos são positivos, os meus pensamentos são positivos e dizia isto vezes e vezes sem conta. Quando me lembrava ou quando dizia alguma palavra que não era positiva, eu apercebia-me, eu disse isto porque eu vibrei uma emoção. Passava-se qualquer coisa e eu emanava uma vibração, uma emoção que me fazia ter um pensamento e esse pensamento fazia com que eu verbalizasse depois alguma coisa. Eu percebi, não, tenho que andar para trás. Não é deixar de dizer as coisas, é ir à raiz. Que emoção é que isso está a trazer? O que é que está a se passar na minha energia? Então, trocar. Quando trocas essa palavra, essa emoção, tu começas depois também a reprogramar a tua mente. E podes pedir ajuda aos seres de luz, aos anjos, aos arcanjos. Quando tu conectas a estes seres de luz e quando os chamas para a tua energia, tu sentes logo mais companhia na tua energia. Então, logo quando tu estás a chamá-los, logo essa energia de luz também se vai manifestar nas tuas emoções, nos teus pensamentos, na tua verbalização e depois também nas tuas ações. Ou seja, a companhia deles, não é? A presença da luz toda que eles emanam é logo uma cura também para ti. Por isso é muito importante tomarmos consciência daquilo que existe no nosso interior, ou seja, muitas dessas emoções acontecem por causa de energias do passado, vibrações do passado, situações que aconteceram no passado e que agora, de alguma forma, elas se estão a manifestar em emoções. Muitas vezes não porque são coisas iguais, mas porque alguma coisa no passado manifestou uma emoção e tu agora neste momento tu vais atrair essa emoção. Às vezes pessoas que aconteceu alguma coisa ou houve algum desafio com alguma pessoa e tu nesta vida vais sentir alguma emoção para com aquela pessoa, alguma resistência, alguma coisa que te faz sentir o coração apertado. E isso tem tudo a ver com a base que aconteceu nas vidas passadas. Alguma emoção nas vidas passadas gerou uma emoção semelhante aqui neste momento da vida e por isso é que depois acontecem as resistências, às vezes até mesmo as críticas, as discussões, alguma coisa está a emanar na tua energia, faz com que tu tenhas uma vibração, uma emoção e depois ela vai se manifestar em pensamentos. E por isso, como eu falo no primeiro podcast, durante a meditação, que é um momento em que tu te conectas e que estás com a mente mais calma, mais tranquila, tu vais muitas vezes buscar emoções. E essas emoções vão trazer pensamentos e depois entras num ciclo de pensamentos e porque é que eu estou a pensar nisto, quando estou a meditar, eu devia estar com a mente calma e na realidade é a tua mente a comunicar contigo, a dizer há aqui estes pensamentos que estão a ocupar-te espaço no teu dia-a-dia e são eles a causa de muitas emoções que tu tens no dia-a-dia e não te apercebes, são inconscientes e que naquele momento tentam se materializar, tentam ficar conscientes e durante a meditação isso muitas vezes acontece, por isso também convido-te mesmo a ouvires o podcast anterior porque ajuda a tomar mais consciência e a conectar-te mais também a estas energias de meditação, porque muitas vezes as pessoas deixam de fazer meditação
por causa de não conseguirem tranquilizar a mente. E muitas vezes ao início não é para tranquilizar a mente. Muitas vezes ao início é precisamente para te conectares muitas vezes à tua mente, entendê-la, perceber o que emoções é que estão lá. E então essas emoções estão a levar depois ao dia a dia a pensamentos. E esses pensamentos podem estar a ser destrutivos e mesmo a bloquear os teus sonhos, a tua vida, as tuas ideias, mesmo a tua energia também, porque depois os pensamentos, quando estão muito tempo a serem vibrados no teu interior, depois também de alguma forma começam a bloquear o teu dia a dia, a trazer-te alguma tristeza, porque depois começas a acreditar neles, porque pensas uma vez, pensas outra vez, pensas outra vez, há uma altura que começas mesmo a acreditar neles, então depois eles podem estar a bloquear a vida. E por isso é que é tão importante trazer essa consciência de que emoções é que estão a passar na minha vida e o que é que eu ando a pensar no dia a dia. Que tipo de pensamentos, isto é um exercício que eu deixo aqui para ti, que tipo de pensamentos é que se passam no meu dia a dia, que tipo de palavras é que eu ando a utilizar no meu dia a dia, que tipo de palavras, que tipo de lemas, não é? Que também às vezes existem assim muitos lemas que no fundo são autossabotadores, não é? Inconscientemente, nem te percebes, se calhar dizes e já nem te percebes. E, por exemplo, há um que é muito comum ouvir dizer: a vida está difícil. E claro que a vida vai estar difícil porque a pessoa está a emanar essa energia. Essa energia está a ser emanada por um sentimento, a vida está difícil, porque na realidade foi algo que viveu ou que está a vivenciar, está a trazer essa emoção, e esses pensamentos, a vida está mesmo difícil, a pessoa pensa e depois cria-se o hábito de dizer: a vida está difícil, então como é que a vida vai ficar? Fácil? Não, a vida vai mesmo ficar difícil, até a pessoa reprogramar a mente. A vida é próspera, a vida traz-me abundância, o universo é abundante para todos e para todos os sentidos, ele é abundante. O universo é grandioso e por isso não há um limite, se não há um limite no universo, não há um limite para nada, é apenas reprogramar a tua mente e por isso eu deixo esse exercício. E deixo aqui assim um sub-exercício. Quando no dia a dia tiveres assim uma emoção ou tiveres um pensamento, ou mesmo verbalizares alguma coisa que não seja positiva, reprograma a tua mente, ou seja, tu dizes uma coisa que, por exemplo, a vida está difícil, voltas para trás, se disseres assim, alguém disser: "Então, como é que estás? Nã nã e: "Ah, pois, a vida está difícil", volta para trás e diz: "A vida até está a equilibrar-se, está a começar agora a reestruturar-se", e tu vais sentir que estás a reprogramar a tua mente. Até mesmo no dia a dia, se sentires que precisas dizer em voz alta, diz em voz alta, se sentires que tens de dizer para ti, diz para ti. Mas o importante, e isso é esta base do exercício, é que redefinas novamente a frase. Não é do género: a vida está difícil, não posso ser estas coisas. Porque aí não reprogramaste nada, aí simplesmente bloqueaste. Eu não posso fazer isto. E não é a realidade do exercício, não é esse, não é proibir-te de fazer alguma coisa, é reprogramar. Então, se é reprogramar, é voltar atrás e programas na tua energia novamente aquilo que tu queres que aconteça. A vida está a equilibrar-se, a vida está ótima, a minha vida está boa, eu tenho aquilo que quero. Reprograma a tua mente. E isso vai trazer-te uma emoção. E por isso é que depois essas emoções vão te levar a novos pensamentos que já vão ser numa vibração mais elevada, mais positiva, e depois isso vai levar-te a palavras mais positivas e, como eu disse ao início, tudo se manifesta aqui na matéria. Então, ao manifestar-se, vão-se manifestar energias e situações positivas na tua vida. Então, este foi um dos exercícios que eu fiz há muitos anos atrás para mudar os meus pensamentos e, por experiência própria, deu muito resultado e foi algo que eu fiz durante algum tempo. Também fui experimentando o que é que resultava. Levei talvez alguns bons meses, talvez alguns, se calhar mesmo anos, no entanto, porque fui experimentando várias coisas, o que é que fazia sentido, como é que eu me sentia, como é que. E depois também fui canalizando estas informações do universo, das conexões que fazia. Ok, é isto, ok, tenho que reprogramar desta forma, ok, é desta maneira. Então, aqui eu trago-te o exercício mais puro e prático para tu experienciares e sei que é algo que, colocando em prática na tua vida, tu vais ver resultados. Tem que ser treinado e praticado, como tudo. É necessário treino, dedicação, prática e depois vai levar à materialização das coisas que queres. Normalmente, podes às vezes de repente podes sentir que isto é tudo, que é tudo teoria e que se calhar não, depois na prática não é bem assim, mas é como eu costumo dizer,
É através da teoria que depois a gente conhece como pomos na prática. Não é de repente, não é de um momento para o outro, mas acontece. É preciso mesmo ter a teoria, aqui está ela, e agora vais colocá-la em prática. 2, 3, 4, 5 dias, por aí em diante, não é? Meses, se for necessário. O que importa é que estejas sempre consciente das tuas emoções, dos teus pensamentos, da tua verbalização que se vai manifestar depois na tua vida prática, no teu dia a dia e depois também começam os desbloqueios a começar a acontecer. Muito interessante mesmo. E se sentires, claro, que eu consigo te ajudar de alguma forma, eu convido também a ver as minhas consultas no site e ajudar-te a trazer mais consciência, limpeza, cura e depois para conseguires manifestar realmente aquilo que o teu espírito está a trabalhar e que a tua alma se conectou para isso. Espero que tenhas gostado deste podcast. Este é o segundo podcast. Convido-te a ver o primeiro e ficar atento e atenta ao próximo podcast. Um grande beijinho e com muita luz e amor. Tchau, tchau.